Oiê, ASMR. Hoje a gente vai gravar o episódio inteiro. Mentira, nunca que eu consigo ficar mais do que 10 segundos cochichando, porque eu sou um pouquinho alta e exagerada, como algumas pessoas gostam de pontuar. Hoje eu estou aqui na subunit não temos um nome para essa subunit. Ainda. A subunit só, porque não é uma subunit, é um solo. Justo. Ei, pegadinha de comunicadora. Solo e o... Eita, como ela vem, classificação. Solo e... Entendeu? Hoje eu tô aqui sozinha, né? Nossa equipe Café com Sujo tá cada um espalhado pra um lugar, porque a gente tá aí na beira de um feriadão, né? Quando sair o episódio já vai ter passado o feriado? Já, mas o que importa é aqui, né? O passado, no caso, quando a gente grava. Então já tá um feriadão, tá cada um pro seu canto, né, etc e tal. E aí hoje a gente vai fazer um grande especial, porque eu não estou sozinha. Será que hoje eu peço pro editor tapar a cara das convidadas de novo até a gente apresentar? Eu falei na zoeira, no episódio da Nevoada, pra ele colocar a máscara do Round 6, e ela ficou com a máscara do Round 6 por 10 minutos até chegar. Editado? Nosso editor não brinca em serviço. Então, não sei, vamos até o final do episódio a gente vê se a gente... Que máscara você colocaria na sua cara? De quem que a gente pode colocar? Tem que ser um personagem, pode ser uma pessoa real? Pode ser, você quer colocar da Rosé, né? Pode ser, pode ser. Rosé. Quem escolhemos? Cara, não faço ideia, Frontman, não sei. Quem que a gente põe? Não sei. Nham. Ai, meu Deus, eu tô até com medo da resposta. Vamos colocar da Ciel. A gente faz a geração antiga, a geração nova. Ai, gente, episódio especial das divas. Eu tô aqui com a Rosé do Blackpink e a Ciel do... Quem vai pensar, né? Que eu estaria assim, completamente... Quem vai pensar que eu estaria normal, né? Se a Ciel estivesse do meu lado, você né? estaria pra Eu assim, ó. defunta. Eu aqui, ó, com o olho assim, não, tô bem, tô ótima, tô bem, tô profissional. Mas a máscara já vai cair, porque a gente vai apresentar nossas convidadas, porque a gente tem um episódio especial hoje pra vocês, para falar deles, Stray Kids, e turnês, e fãs, porém do Stray Kids, etc. Estamos aqui com elas. Pode levantar a máscara? Yay! Aqui a gente gosta, Isa e Renata, a gente gosta que os nossos convidados se apresentem, vendam o próprio peixe, porque aqui a gente incentiva o autoempoderamento, entendeu? Entendi. Você tem que saber vender seu próprio peixe. Quem é você? Fale aqui pra sua câmera. Quem é você? Rená por Rená. Olá, tudo bem? Oi, pessoal! Bom, meu nome é Rená, eu sou Heioni. coreana. Nossa, essa é antiga, meu Deus! O arroba é seu, a do culpa céu. não é minha. A culpa não é minha. Bom, eu já tive um canal de YouTube com esse péssimo nome, não faço mais. Sou coreana, atualmente estou trabalhando com tradução geral, né? Eventos corporativos, reuniões, simultâneo. E também trabalho bastante com shows, né? Shows de palco, tudo tal. Produção de eventos / shows também. O que mais? Estou começando não. Eu fiz um trabalho de letras de música. Compositora, sim. Compositora, sim. Tá bom. Bate no peito pra falar que você é compositora. Ai, gente, eu ainda tô com muita vergonha de falar disso. O ECAD já tem que abrir a conta lá pra você receber os direitos Já autorais. estamos trabalhando nisso também. Muito Já que estou bem. trabalhando. Muito que bem. E sou dentista, quase não atuante. Que mais? Nossa, me ajuda. Mas eu amei, dona. Ela fez tudo hobby. ela. Dentista também. Nas horas vagas, ela é dentista. Nas horas vagas eu faço cirurgias ortobucais. Não, é porque recentemente abri uma caixinha de perguntas lá no meu Insta Aham. e um monte de gente, tipo. Eu vi que ninguém sabia que você era dentista. Porque faz muito tempo que eu não falo disso. Eu não sei. então... Faz um tempo mesmo. Eu acho que é isso. O que mais Muito que eu bem. faço? Muito que bem. Depois eu lembrar, eu falo pra vocês. Tá bom. Amo. E temos aqui à minha esquerda a Isa Pacílio. Ah. Se apresenta. Bom, eu não sou a Rosé, infelizmente. Não tenho a conta bancária dela. Mas eu estou tentando, né? Eu sou jornalista da Billboard, cubro música, mas eu foco em K-pop. E eu também faço produção de shows e festivais, com parte de backstage e produção artística também. Gente, eu tirei ela da caverna. Vocês estão entendendo o que é ter Isa Pacílio da Billboard aqui? Aqui, ó, vocês estão vendo a persona. É um milagre e eu não tô recebendo cachê pra isso. Mas Claro que tá. me foi prometido Aqui, um ó. jantar. Então, assim... Nossa, ela não me prometeu nada! Ah, pois vamos jantar. Então, o jantar vai ser pago pela Erika hoje. Ai, Deus. Tá Ai, minha gravado isso, conta gente? bancária. Tá gravado? Ai, minha conta bancária.
Claro que eu tô te pagando com Com amor. amor e carinho, Com amizade. amor, com amizade, É. com parceria. Ó, bom. minha linguagem de amor é comida, tá? Se consola vocês, a minha também. Mas foi assim que eu tirei ela de casa hoje. Ela, amiga, não sei o que. Eu falei, É um milagre mesmo. então a gente fez esse milagre. A gente juntou essa mesa aqui para falar deles, os maiorais, Stray Kids. Porque o que foi... Assim, gente, mas já faz um mês que foi o show. Interessa. Se vocês já superaram, provavelmente vocês. Mentalmente, eu ainda tô lá. Mas Todo eu mundo. duvido que o pessoal tenha superado. Não tem como. Até agora, até o presente momento da gravação desse episódio, o que eu vi na internet é que ninguém superou. Não. Então vamos continuar aqui. A gente vai continuar falando como se a gente tivesse nem vivido o show ainda. É daqui uma semana o show. Todo mundo aqui, ó, Delulo. Contagem regressiva. Contagem é isso. regressiva, Delulo, etc. A Renan, ela foi intérprete de palco do Stray Kids. Era a voz do além que a gente ouvia. E agora eu acho que eu sinto que tudo que a gente passou durante esses 7 anos foi para encontrar vocês. Porque a gente teve sim vários momentos que foi difícil a gente aguentar por tudo, né? Ali. Pessoal, não era minha irmã, era eu, tá? Porque eu ouvi a voz assim, eu falei, não, né, Renan? Não, você não pode errar. Eu consigo Mas eu achei- Você não pode diferenciar. confundir. Então, mas eu fiquei confusa por um momento muito honesto, assim. Eu fiquei tipo, é a Renan? Aí depois eu... não sei. Então, você me confundiu. Porque você tava fazendo a voz mais... Tá. Eu? Tava assim. Eu fiquei tipo, ela tá tão fofa. É a Ará. Aí eu, mas não é a voz da Ará, é a voz da Renan, mas com a entonação da Ará. Aí eu fiquei tipo, irmãs Cho, por que me trollas? Quem será? Aí depois que eu vi os primeiros stories, eu falei, Renan. Ah lá, mas você tava toda interpretativa, eu amei. Nossa, eu tava. É o que eu sempre tento fazer, assim, sabe? Uhum. Eu acho que talvez, até por causa disso, você que conhece nós Sim, duas, tenha sim. se confundido, porque dessa vez eu comecei lá no show do Rio, tentando até meio que repassar aquelas pausas ou erros que eles se enrolavam no próprio coreano e tal, sabe? Mas daí depois que eu fiz, eu não gostei muito. Daí no de São Paulo, eu fiz as mesmas coisas, mas eu só tirei as pausas. Tá. Que daí, às vezes, eles demoravam ou erravam, assim, se enrolavam no próprio coreano, e eu tirava isso e eu só já falava direto, né? Perfeito. Mas, e justamente por meninos serem mais jovens, né, eu tentei deixar mais ou menos assim, na emoção da voz deles. É uma coisa que eu sempre faço, né? Se eu vejo que o artista é um artista mais calmo, mais... Eu sempre tento passar isso. Então, eu acho que até por causa disso, acabou parecendo um pouco com a voz da Ará, né? Foi, nossa, eu fiquei muito assim. Gente, pra quem tava vivendo debaixo de uma pedra e não sabe que o Stray Kids meio que parou o Brasil nesse último mês, nessas últimas semanas, o Stray Kids reuniu, de acordo com os próprios integrantes, né? Fonte Billboard Brasil, tá lá a matéria de Isa Pacílio. Entra lá. Vai aparecer aqui na tela pra vocês, tá bom? 175 mil ingressos. Eu vou colocar ingressos, né? A gente fala pessoas. Obviamente, a gente sabe que teve gente que foi nos 2 shows, nos 3 shows. Você foi nos 3? Foi em 2. Fiquei com inveja. Ah, tá. Não, no terceiro eu já não Não era mais aguentou? uma pessoa. Gente, eu sou uma senhora, né? 35 anos, a gente Mas precisa... começava tão cedo o show, amiga. Amiga, pelo amor de Deus. Juro por Deus, 3 horas por show. Nossa, mas passou rápido. Não, passou, não parecia, mas aí eu lembro de me sentir completamente mastigada. E aí no final eu falava assim, nossa, mas o show acabou de começar, por que eu tenho tantas dores? Aí eu olhava no relógio, 3 horas que eu tô de pé aqui, ó. Pulando aqui, ó, gritando aqui, ó. Achando que eu tenho 17 anos. Entendeu? Mas enfim, se alguém tivesse me levado no terceiro, eu iria, né? Mas aí eu coloquei meu dinheirinho em 2 shows, no Rio de Janeiro e no primeiro de São Paulo. E aí se alguém tivesse falado, que eu tô passando aí, tem um ingresso pra você, eu ia. Talvez de pijama, com Ia Tandrilax. sentar um pouco. Isso, talvez sim. Eu ia curtir de um jeito mais Mais leve. mas iria super. Mas eu fui nos 2 shows. Então, 175 mil ingressos, né? A gente pode traduzir como pessoas. E 3 dias de show. Tivemos um no Rio de Janeiro e 2 aqui em São Paulo, né? Um no Engenhão, no Rio de Janeiro, ou seja, estádio, show de estádio. 55 mil pessoas no Rio de Janeiro. E aí, aqui em São Paulo, foi no fatídico Morumbi. Não é o meu... Não é meu Não é lugar meu favorito, Não é. isso. Não é meu lugar favorito, né? Isso.
Mas a gente foi até o Morumbi, né? Pelo Stray Kids, e um dia você me paga. Só que assim, isso torna o Stray Kids, até este momento, o detentor da maior turnê de K-pop no Brasil. Até Positivo. agora. Exatamente. Eu Então- acho que, se não me engano, até da turnê inteira deles é com maior bilheteria, se não me engano. Eu acho que é. Eu acho que o máximo batia 50 e alguma coisa, acho que não chegava a 60 mil, e parece que no de São Paulo um dos dias bateu 65 mil, alguma coisa assim. E foi uns jogos vorazes, né? Pra conseguir esse ingresso, assim. Eu sei porque eu estava lá. Eu me voluntariei como tributo pra conseguir comprar, e foi um momento, daqui a pouco eu vou contar sobre isso. Mas uma coisa que a Renata estava falando antes da gente contar para os desavisados do que diabos estamos falando, é que isso é muito importante, voltando um pouquinho na parte da tradução, né, e de ser intérprete. Assim, as pessoas confundem muito alguém que é bilíngue ou até poliglota. Você pode saber várias línguas, você pode ser fluente em várias línguas. Mas a diferença disso de você ser um intérprete artístico num evento são coisas distintas, gente. Não é porque a pessoa sabe, no caso aqui, né, coreano ou português, ou até coreano, inglês e português, que ela vai ser um bom intérprete artístico num evento, e especialmente no palco. Porque a gente tem uma equipe de intérprete sempre, né? Vamos destrinchar um pouquinho do que rola no backstage desses eventos pra galera. Não é só o intérprete de palco do artista. Tem que ter intérprete que fica na mesa de som, com a equipe técnica. Tem que ter intérprete que fica acompanhando o manager pra ver o que tá acontecendo. Mas o de palco, o artístico, ele é muito específico. Né? E isso que você falou, essa preocupação de entender a persona do artista, tentar entregar. Não é uma cópia. Você só quer tentar entregar a mesma entonação, né? A mesma persona que ele é na língua nativa, porém na língua que a maioria das pessoas entendem. Pra mim, isso é muito acessibilidade. Assim. Até porque, assim, eu não sou tradutora formada. Mas, assim, eu tô na profissão aí por experiência, mais de 10 anos. Eu estou cada vez mais procurando, eu faço um cursinho aqui ou outro para pesquisar mais, saber mais. E a própria palavra fala, a gente fala tradutor para generalizar, mas para quem habla, né, quem fala, traduz falando, a gente chama de intérprete. Então, é literalmente uma interpretação. Exato. Né? Então, tem esses pontos, e eu já vou jogar aqui. Posso jogar? Por favor! Na nossa pequena mesa, jogue! Ai! Então, vocês são super mais ligados do que eu. Vocês devem ter visto lá, eu acho que no primeiro dia de show lá em São Paulo, que deu essa treta, né, de fãs brasileiros com fãs estrangeiros. Como que ela já fez um gancho de uma coisa que a gente ia falar, né? Eu posso estar sozinha, mas o gancho não sai do Café com Soju. Por favor, continue. Não, e assim, as pessoas próximas a mim me mandaram isso, tudo tal. E pior que eu pensei, no momento eu pensei assim, por 0,3 segundos sobre essa opção. Porque assim, ele falou em coreano, assim, Brasil parece outra casa, entendeu? Então, eu pensei na hora, por milésimo de segundo, nossa, será que eu faço tradução literal? Ou se eu falo de um jeito do que a maioria possa entender. Perfeito. Entendeu? E a gente tem um ditado aqui no Brasil que a gente fala, aqui é o meu segundo lar, aqui é a minha segunda casa. Então, eu pensei, e na hora veio exatamente esse raciocínio. Se eu falar Brasil parece outra casa, eu tenho certeza absoluta que metade ia ficar, como assim? Porque não é como a gente fala na nossa língua nativa. Exatamente. Não é assim entendeu? que a gente fala. Então, assim, também não tô falando que eu acertei, não é isso, porque é a mesma coisa. Isso é uma coisa curiosa, porque dentro de odontologia também é isso, né? Não é uma coisa, assim, não é uma resposta. Você tem, assim, várias opções. Eu acho que interpretação ou tradução é a mesma coisa. Total. E aqui, na hora, eu pensei e decidi, não, eu vou interpretar como segunda casa para o entendimento da maioria. Foi isso que eu decidi. Então, assim, eu vi que muita gente, né, não gostou, reclamou. Assim, ou surgiu essa treta, né, por toda essa questão, mas como na hora eu pensei e eu tomei essa decisão como intérprete, eu não sei, talvez se eu voltasse no tempo, eu acho que talvez tomaria a mesma decisão. E eu acho que essa briga, e assim, a Isa também, ela pode estar no lurking sempre nas redes sociais, mas
Ela pode não estar na frente da câmera, mas lurking. Não, ela 100%, ela assim, cronicamente online. Cronicamente online, juro, eu fico indignada. E a Isa já viu muita treta online. A Isa já, infelizmente, Já fui cancelada, já- já. Não vai ser a primeira vez. Ameaças de morte. Tranquilo. Básico, gente. Tranquilo. Quem nunca? Quem Ó. aqui nessa mesa nunca passou por uma ameaça de morte, de cyberbullying de um fandom, que se levante da mesa e vai embora, Pois é. a gente vai ficar aqui. Acho que a gente Porque já passamos dá por pra contar isso. quantos fandoms já cancelaram a gente, Você né? entendeu? É. Mas eu acho que é uma coisa muito do tipo, independente de como você interpretaria, mesmo se fosse no literal, e acho que a Isa vai concordar comigo, se não concordar, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Qualquer coisa a gente edita. Mentira. A gente deixa a sua opinião sincera. Mas eu acho que o problema aqui não foi a interpretação. Acho não, eu tenho convicção de que o problema não foi a interpretação. E sim, ciúme de fã. Com certeza. Se você traduzisse Sim. literalmente ele falando Brasil parece uma outra casa, muita gente ali, brasileira, não ia entender direito no contexto, porque não é como a gente fala no nosso dia a dia, mas a frase ainda ser exatamente o que ela é, a intenção nitidamente dele falar que eles se sentiam confortáveis no Brasil, como se fosse uma outra casa. Sim, Continua. E o problema ia ser o mesmo, que é ciúme de fã. sim. Tem que levar em consideração os aspectos linguísticos do português, Sim. né? Não tem como traduzir literalmente e deixar metade do estádio sem entender nada. E no final das Exatamente. contas, o show tava sendo aqui no Brasil. Claro que a gente vai ser receptivo. Quem comprar ingresso tem direito a entrar, porque é assim que funciona, tá, gente? Eu sei que tem mais gente... Eu vi um... o Twitter, né? Ele continua sendo insalubre. Um querido, né? Sim. Uma segunda casa pra nós também. Enfim. Gente falando assim, por que foi no show se você não é muito fã, ou se isso, ou se Deixa aquilo. ingresso pra outra Deixa ingresso pessoa. pra outra pessoa. Primeiro, eu vou segurar sua mão enquanto eu te digo isso, que é... Alguém precisa te explicar sobre como o capitalismo funciona. Uhum. Se você tem o dinheiro, o meio e a vontade, você pode comprar. Sim. Tipo, não tem outra coisa, assim, né? Do tipo... E outra, tinha ingresso ainda pro segundo show. Tinha. Tinha ingresso. Podia não ter muitos ingressos, podia não ter o pacote VIP maravilhoso que você queria. Eu amei Mas, estudante. mas ninguém tirou ingresso de ninguém. Teve chance pra todo mundo. Teve chance pra todo mundo, né? Então, acho meio falho esse raciocínio. Então, tinha essas coisas no Twitter da galera reclamando de umas coisas assim, que é muito do tipo... Você só tá com ciúmes ou com inveja. Só que a gente tá aqui no Brasil, o show foi no Brasil. Gringas pode vir, comprou o ingressinho delas, gastou o dinheirinho delas, gastaram com logística, gastaram com hotel, com coisa. Gata, Podem faz seu vir, rolê, exato. vem que tem, entendeu? Mas estamos num show no Brasil. Então o seu job era entregar em português. E é Exatamente. simples assim. Da mesma forma que se a gente tivesse num show... e atravessei o mundo pra ir ver o show do Blackpink. Onde você foi ver o Blackpink, amiga? Em Barcelona. Em Barcelona. Isa fez isso por Blackpink em Barcelona. E lá é em espanhol. E eu fiquei lá assim, tá bom. E ela assim, hermanos, Sim, entendeu? sim, Sim. Santa no soy. Ela- É o vocabulário Saoco, papi, saoco. Ela metendo uma Rosalia ali no meio. Barcelona, Barcelona. Mas né? vai reclamar? Não, você saiu da sua casinha aqui no Brasil, falou, vou fazer isso aqui pelo meu grupo. Fiquei com inveja que elas foram pra lá e não vieram pra cá ainda? Sim, porém, o que que eu posso fazer? Invadir a YG e ameaçar alguém? Não posso. Gostaria? Nem é mais o ID que a gente vai invadir, né? Tem vários vai. lugares. Tem pra que invadir invadir. a Black Exato. Label, tem que invadir não sei o quê. É. Cada uma delas, né, tem sua própria casinha. Mas assim, você foi lá e falou assim, não, é em espanhol, né? Tô aqui. Tá bom, né? Vamos fazer o quê? Vou reclamar. Não, mas ela lá no Twitter assim, eu só acho engraçado que... Se eu fosse estava- no Brasil, isso aqui ia ser diferente. Eu estava com uma bandeira do Brasil. Como assim? Aí, Elas não vêm. Não vêm, eu acho. Savannah, slow down. Tipo, não é sobre... A gente tem que entender que essas experiências coletivas, elas não são sobre o indivíduo. Elas são sobre o coletivo. Então, você precisa entender contexto. E assim, crítica é sempre válida. Se a sua experiência individual, por algum motivo, não foi boa... é a produção, isso e aquilo. Tudo bem, você precisa falar sobre sua experiência individual. Mas criticar coisas que vêm de um ponto de vista coletivo, aí a gente precisa de um pouquinho mais de mão na consciência, né? Tipo, as gringas, não gostei de como interpretou. Amor, o sentido do que ele falou ainda seria o mesmo, ele ainda amou o Brasil. Sim.
você pode morder sua bunda. Não, e o problema de algumas fãs gringas começou desde o anúncio, né? Desde o anúncio. Então, se a gente for ver o tratamento do Twitter com o fandom brasileiro e, por exemplo, no Peru, que seguiram eles na cidade. Menina, Peru foi doido, né? Peru foi doido. Eles pedindo, as minas passando mal, eles pedindo pra elas se afastarem, elas ignorando. E o Hyunjin falando, então a gente vai entrar até vocês se acalmarem. E eles entraram, pararam o show. Eu nunca tinha visto isso. Tipo, de sair do palco. Pra ver se a galera se acalma. Não, mas o pessoal do NCT cancelou já. Tipo, eles estavam no meio do... Porque, na verdade, eu só sei dessa história, porque quando o pessoal do NCT veio aqui no Brasil pela primeira vez, o pessoal da produção coreana pediu pra eu dar esse recado de tempos em tempos. Isso antes do show, certo? Então, e daí eles falaram, porque assim, lá numa outra cidade, que eu não lembro agora, eles falaram, a gente parou o show no meio e a gente não voltou mais, porque tava insalubre. O pessoal, assim, iam morrer esmagadas. Não, e então, perigoso, brother. Perigoso. Daí eles meio que cancelaram. Então ela falou, olha, se você vê, porque lá no fundo a gente tem aquela tela que a gente chama de PGM e tem uma outra, que a gente acompanha e consegue ver ali uma parte da plateia, sabe? Mas ali normalmente dá prêmio. Daí ela falou, você vai dando uma olhada, qualquer coisa a gente vai te avisando. Se o pessoal não obedecer muito, você pode soltar essa notícia sim, que a gente pode sim cancelar. Se não houver organização, se não tiver segurança, porque a gente não pode arriscar. Claro. Sim. Não, e depois esse processo criminal vai na cabeça de todo mundo, né? Não vai só na cabeça do produtor. Esse processo que não é civil, é um processo criminal. Se alguma coisa acontece Sim, com a né, a gente sabe muito bem, isso aí não é a notícia global que a gente quer dar sobre um artista que a gente gosta, que veio ao nosso país, tá ligado? Tipo, todo mundo ainda lembra, e acho que ainda tá fresco na cabeça de todo mundo o que aconteceu no show da Taylor Swift no ano passado aqui. E que, inclusive, foi no Engenhão, não foi? Foi no Engenhão. E eu entendi, porque assim, o dia do show da Stray Kids no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre réu de janeiro, mas aquele dia estava especialmente... Nossa. Tava mais fresco nos outros dias. No dia anterior e no dia seguinte tava uma frescura no Rio de Janeiro. Mas no dia do show, né? Tava daquele jeito, torando de calor. E a hora que a gente chegou no Engenhão, eu fiquei tipo, entendi o porquê que alguém passa mal aqui. Porque ele literalmente parece um caldeirão. A forma como ele foi construído ali e tal. A engenharia, a ciência deve explicar isso. Porque a sensação mesmo ali dentro parecia um forno. Parecia que a gente... E ele é aberto. A parte de cima é aberta. Dane-se, parecia que a gente tava num vale do inferno. De um vulcão. Imagina, então, euzinha, calça preta, comprida, de tênis e blusa preta. Uó. Que é o que a gente precisa Que é o que- mexer é, no backstage. Não, Gente, uó. eu quase morri, sério. Não, o Rio tava horroroso. E aí, eu lembro que o que falaram que no dia do show da Taylor Swift ainda tava mais quente, Sim. com uma sensação térmica mais maior, alta, né? De 40, 45 graus. Nossa. Eu falei, gente, a sensação térmica hoje já é de quase 40 e eu estava quase... Eu comprei um ventiladorzinho na Miniso. Eu falei, gente, não acredito que eu vim pro Rio de Janeiro pra comprar um ventiladorzinho de Miniso. Porque eu falei, não, senão eu não vou aguentar. E eu Mas fiquei precisa. vários momentos do show, porque Isso, porque minha pressão isso- cai, né? E você não estava na grade. Não. Então, imagina a pessoa que está na grade E aí, sendo esmagada. sendo esmagada. E não geralmente pode- quem tá na grade passou um dia ou vários dias na fila, já tá provavelmente um pouco desidratada, Não se nanana. alimenta direito. Não se alimenta direito. Emoção de ver o artista ali na sua frente. Se o Rio de aparecer na frente, eu provavelmente desmaiava. Ai, mas inclusive isso eu achei maravilhoso, que lá no Rio teve aqueles caras assim, jogando água. mangueira, Teve. Com mangueira e também distribuindo copinhos de água. Foi. Assim, copinho de água. Eu quase é uma matei um deles, cultura- É uma cultura que a gente tá tendo muito, assim, dentro dos shows de K-pop. Fora do Brasil, já tava tendo, Uhum. tá? Lá na Coreia, tanto que, assim, antes de a gente inserir isso nos shows de K-pop aqui dentro do Brasil, a produção coreana chegava assim, gente, como assim vocês não dão água de graça pro público? Entendeu? Essa era a reação deles. Daí tinha esses problemas, que é porque aqui tem bar, eles precisam vender, tudo tal. Só que depois que aconteceu com... Virou lei. Sim. daí virou lei. Daí a gente... É, tá tem que ter uns aplicando. pontos de água ou distribuição e etc e tal. Então, assim, a gente, né, precisa respeitar. Se o artista chegou no ponto... E eles desesperados, misturando inglês com espanhol e falando, por favor, e não sei o quê. E as gatas lá fazendo a fancam e gritando mais ainda, porque eles estavam meio que perto ali, né, e tal. É tipo, gente, vamos de prioridade? E aí foi isso, né, do tipo, as brasileiras depois falaram assim, depois fora do Brasil.
Não, em vez de todo mundo, tipo, curtir que eles finalmente vieram pra América Latina, estão felizes de E foi uma estar, espera né? de quê? 7 Foram anos? 7 anos. Foi uma espera de 7 anos, sabe? Vamos aproveitar. E o aproveitar não é se aglomerar pra ver se se atropela alguém, pra ver se você grava um vídeo melhor. Primeiro que aproveitar é você tá aqui, né? Pra mim, como uma boa millennial que eu sou, eu faço meus vídeos, mas aproveitar pra mim é estar em corpo presente e no show. Não, e foi um showzão. E foi um Não showzão, tinha como brother. não aproveitar. Foi um showzão, A estrutura showzaço. foi... Nossa, como tava. É. Eu tenho uma foto tão bonita no meu celular. Vou pedir pra colocar tudo aqui, que eu só tô tão bonita, minha sota. Ai, porque. Só que o que colaborou? A cenografia, Nossa. né? A cenografia, a iluminação. Às vezes tem uma são tão bonitinhas, mas com uma iluminação tão lenta, que aí você tenta fazer um registro e aí você não consegue registrar aquilo que você tá vendo. Não, The Stray Kids dava pra ver, admirar. E ficou um registro bonito de celular, assim, pra mim, pelo menos. E Eu acho que pra gostei muita também. gente ficou. E olha que eu tava ali na prêmio, mas eu tava. Eu aqui, ó. Eu tava na pista, então tava bem mais longe. Eu E amo. foi ótimo, foi maravilhoso. Não, e dava pra ver, e É. tava belíssimo, e tudo bem grandioso pra dar pra todo mundo ver. Acho que eles tiveram um pensamento com essa experiência de fã também, né? A parte cenográfica não é só bonita entregar um conceito daquele álbum, talvez, mas é como que, você tá fazendo uma turnê prevista pra estádios, isso precisa atender visualmente todo mundo, até quem tá lá na cadeira superior. Precisa conseguir ver que tem um negócio grandioso rolando aqui, né? Isso que eu achei interessante. E assim, falando um pouquinho de preparação de show, um pouco antes do anúncio, teve uma matéria que você fez pra Billboard, Isso. que você entrevistou os meninos, certo? Isso, em julho do ano passado. Me conta. Milhares de pessoas no site fizeram o Billboard cair. Eu amo! Isso foi... Vocês derrubaram o Billboard! Foi um trauma pro time. E aí, na entrevista seguinte, que foi um pouco mais de um mês antes do show, eu avisei eles todos os dias. Gente, ó, dia tal tem entrevista com o Stray Kids. Vamos reforçar o site pra não cair. Contrato Não no fila caiu. do TI! Gente, ó, de plantão, por favor, senão vai cair de novo. E o pessoal no Twitter também zoando neste momento, porque foi muito marcante. Icônico, iconique. Mas deu tudo certo Eu e foi amo. ótimo. Eu amo. Quando você entrevistou eles, já tinha feito o anúncio Não, da turnê? não tinha. Você já sabia? Não. Você não sabia? Não sabia. Somente forte suspeita. Forte suspeitas. Porque a gente tá com essas fortes suspeitas pra mais de ano, né? Vamos combinar. Faz Os grupinhos de jornalista da galera do Profissão K-pop, K-pop. a gente tá aqui, ó. Quando que anuncia isso aí? É, Porque a gente, isso daí já tava numa suspeita fazia tempo. Sim. Fazia uns 2 anos já que a gente tava falando Foi. sobre isso. Essa e eu brincadeira. consegui a entrevista por uma marca que patrocina eles, né? Não pela JYP ou pela gravadora que Desculpa, quando a gente Tá menciona tudo JYP, bem. a gente precisa. representa eles aqui. Então, foi um outro caminho que a gente conseguiu pra conversar com eles. Super. E eu tenho uma parte, eu vou trazer um highlight dessa entrevista aqui pra vocês, porque eu sou dessas. Porque eu quero falar muito também como que você pensou nessa pauta, né? Pra falar sobre o trabalho dos meninos. Que foi uma das perguntas que você fez. Eu amei que teve bastante perguntas. E não é... E a gente, como jornalista, a gente sabe disso. E você, como intérprete de muitas entrevistas, sabe disso também. Coisa mais comum é a gente fazer uma pauta completa. E, gente, quando a gente pensa... Vou segurar a mão da minha amiga jornalista. Quando a gente faz uma pauta... A gente pensa no flow da pauta. A gente pensa... Não é só jogar perguntas e colocar Chat números. GPT, Chat não é. GPT. E colocar número... pergunta 1, 2, 3. Não. Elas têm um flow. Você pensa em como uma coisa leva a outra. Você já meio que tá pensando na abordagem de como vai ser essa matéria final. Se você não... eu sou jornalista e não penso assim. Tudo bem. Cada um na Faça sua. seu jornalismo. Faz o seu jornalismo. Mas quando a gente pensa em jornalismo do ponto de vista de storytelling, dessas grandes matérias e entrevistas, a gente pensa no flow. Então a gente vai lá e faz 10, 15, 20 perguntas, e aí o K-pop fala assim, pois tome 5 respostas. Eu lembro, eu nunca vou me esquecer de uma capa digital que eu fiz na Ken. Não vou revelar quem foi. Amiga, eu lembro que a gente... que Foi uma entrevista por e-mail Eu sei de com que eu tô uma falando pessoa de hoje. muito grande do K-pop. E eu fiz 36 perguntas. E essa pessoa respondeu só 12. Era para ser a entrevista da carreira dessa pessoa. E ela escolheu só 12 perguntas. E aí eu fiquei bem triste, tirando leite de pedra depois para fazer a matéria. É difícil isso. É difícil isso. Gente, mas desculpe, ninguém... Assim, lá na Coreia é muito normal, assim. Não, a gente, padrão. a gente se acostumou, É que às vezes, né, você vê Dói. uma oportunidade... É que dói um pouco.
Mas assim, é o padrão, é o padrão. Não existe, eu acho que... Eu acho que eu não lembro de uma entrevista que eu fiz que eu não tive que aprovar a pauta antes. Não, isso praxe. Ou Isso os é praxe. tópicos, ou mandar a lista completa. E até se eu saio desse flow, se eu faço a pergunta 5 em vez da 4 antes, até eles mesmos ficam tipo... Peraí, ela tá saindo do script. Do script, tipo, ela tá fazendo uma pergunta que não foi aprovada, então eles são bem rígidos nesse sentido. Mas o que eu gostei da entrevista, que para além da matéria, né, você deixou ali na íntegra a pauta e as perguntas e respostas, que é um formato que a gente pode fazer, ou a gente pode simplesmente pegar todas aquelas respostas e deixar em aspas no meio do texto, são 2 formas diferentes da gente fazer matéria, mas eu gostei que você deixou tudo, e aí tem uma pergunta... que você pergunta qual a música mais desafiadora que eles já fizeram e por quê. E me chamou a atenção porque, relendo a matéria depois de ter presenciado 3 horas de show, que aí é muita música, é muita discografia, é muita coisa ali que eles apresentaram, não solos, aparentemente, que a gente tá esperando até agora, mas, né, a grande discografia. E aí o Han respondeu essa pergunta. E ele disse que S-Class foi a mais difícil para ele. É uma faixa que combina, como vocês sabem, uma variedade de gêneros aí, etc e tal. E aí ele disse, eu tive dificuldade para descobrir que tipo de vocal e letras adicionar, mas o Bang Chan e Changbin me guiaram muito bem e me ajudaram a definir a direção certa. Então acho que conseguimos criar uma ótima música. Comentem se vocês acham que é uma ótima música, mas a gente já sabe que sim. Que sim, né? Não tá... não gosto. Você pode não gostar na sua casa, etc, né? Hoje a gente tá aqui panfletando esse trem. Tudo positivo hoje. Tudo positivo. Não sei. Na sua casa, né? Hoje a gente vai fazer o que a gente quer, né? Hoje o Twitter insalubre é essa mesa. Tá? E só o que importa é o nosso pitaco. De ninguém. Cancelar ninguém, nem ser cancelada. Chega. 2025 somos novas pessoas. Novas pessoas. Depois de mais de 10 anos trabalhando com o Halil, 2025, nova mulher. Uma nova mulher. Mas uma coisa que eu queria muito que você contasse é como que foi o processo, o que você queria... Porque foi a primeira vez que eles falaram pra Billboard Brasil. Pro Brasil. No Brasil. Isso, pra Billboard Brasil. Foi a primeira entrevista pro Brasil. Pro Brasil, ponto. At all. Foi a primeira. Tá, queridas. Foi a primeira. Tá, querida. Acho como ela vem. Eu amo, porque isso aqui é exclusividade, tá? Exclusividade não é como quando muitos veículos falam com o mesmo artista e você coloca lá, exclusivo. Não, amor. Não. Isso é exclusivo. Isso foi exclusivo. Isso aqui é exclusivo. Eu até queria agradecer a Olivia. Eu não vou citar a marca, porque, obviamente, a Erika não está sendo paga para citar essa marca. Mas a Olivia, que trabalha nessa marca, foi a minha grande salvadora, que ela é K-pop também. Amo! Eu amo ter K-pop infiltrado em tudo quanto é lugar. Nossa, tudo na produção ajudam muito. Muito. Beijo pra todo mundo, gente. Não, de verdade, gente. Vidas. K-popers infiltrados em tudo quanto é lugar da publicidade. Eu sei porque eu sou uma dessas pessoas. Olha, isso aqui, ó, pra vocês. Mas eu queria muito... Qual foi a linha de raciocínio? Que abordagem que você já estava pensando em fazer nessa matéria, sabendo que ela ia ser a primeira matéria do Stray Kids para uma mídia brasileira? Eles tinham acabado de aparecer no Met Gala, né? Patrocinados pela tal marca. Tá, mais um igual a 2 aí pra vocês. Isso. Eu sei que vocês sabem aqui, ó, fazer o job de vocês. Já tinham... Estou começando a ficar com medo já. FBI. E já tinham esses rumores de um suposto grande show no Morumbi. Já tinha até supostas datas, que seria em setembro e tal. E profissão K-popper, né? A gente ficava especulando quem seria. A gente pensou muito no Seventeen também. Sim. E... como eu vi que essa marca estava, né, eles são embaixadores dessa marca, eu falei, beleza, eu tenho uma amiga que trabalha lá, vou mandar um e-mail e vamos ver se rola. Assim, o não já tenho, vamos pra humilhação. Exato, o não a gente já tinha. É o lema de todo jornalista. Exato, porque a JYP, eu não estava conseguindo contato direto com eles, porque a JYP tem várias divisões, né, e eu não estava conseguindo uma boa entrada com a divisão da JYP que cuida do Stray Kids. Então eu fui via marca, que envolve dinheiro, né? E aí foi muito positivo, a marca topou. Tive que mandar perguntas relacionadas à moda e sobre a marca também, porque nenhum almoço é de graça. E foi meio que essa parceria, assim, né? Amo. A gente citou a marca, colocou fotos deles no Met Gala usando roupas da marca. Perfeito. E
E foi isso, assim, fiz perguntas sobre o Brasil, tentando... Assim, obviamente eles não falariam se eram eles que vinham em setembro daquele ano ou não, porque dificilmente eles abrem esse tipo de informação. Uhum. Mas a ideia foi essa de tentar fazer perguntas diferentes e falar muito sobre produção, já que eles são um grupo Produzidos? autoproduzidos, que isso foi muito, acho que um grande diferencial deles. Total. E dá pra ver no show que eles sabem as músicas, tipo, o que eles estão fazendo. Total. Eles não estão só interpretando uma música que foi produzida pra eles E como rearranjá-las, né? Porque Exato. eles estavam com banda. Eles estavam Ao- com banda. Banda. Inclusive. Belíssimos. Eles. Desculpa. Mas belíssimo. Eles estavam com banda, tecladista, baterista, guitarrista. Eles estavam babadeiros, assim. Não é todo mundo que segura uma banda ao Não. vivo, não. Entendeu? Aí a ideia era falar mais sobre essa parte de produção em si e falar um Perfeito. pouquinho sobre o Brasil também, porque é sempre bom. Sempre. É. Uma sardinha, né? Sempre bom. Um negocinho. Eles mandaram um shout-out, não mandaram? Pra Billboard? Não tem um vídeo? Mandaram o desse ano, que aí a gente entrevistou eles de novo, agora via Live Nation, que é a produtora do show, e aí eles mandaram um oizinho lá, falando oi. Hello Brazil, we are Stray Kids! Woo-hoo! We recently talked to Billboard about our World Tour Dominant 8 and our career so far. Yes, make sure to check out the interview on their website. See you soon, Brazil! Yeah. Muito obrigado! Oi, Billboard. E a gente vai colocar aqui pra vocês, pra gente rever esse momento, tá bom? Pronto. E aí... E aí essa entrevista, e a gente conseguiu focar um pouco mais no Brasil, porque os shows já estavam sendo vendidos, e aí Aham. eles falaram mais sobre, tipo, expectativas. Eu lembro até que o Bangchan falou que ele se sentia mal por ter demorado tanto pra vir pra cá. E foi algo que ele, acho que repetiu Ele com- falou no show. Ele falou várias vezes. Ele falou no É. show. Falou. Ele Sim. tava bem, tipo... parecia... E aqui, gente, fonte voz da minha cabeça, tirei do cu, tá? Mas ele parecia meio bittersweet, sabe? Assim, uma coisa meio do tipo... O olhinho brilhando, olhando aquele mar de gente no Brasil, cantando um coreano que só a gente sabe, né? Que parece um pouco possessão demoníaca, mas a gente entrega. Ninguém pode falar nada. Ninguém pode falar nada sobre nossa possessão demoníaca que a gente finge que é Hangul. A gente entrega, tá? Não me venham com nada. E ele lá, o olhinho brilhando, assim, mas o jeito que ele falava era meio... líder, né? Líder de grupo de K-pop, eles sempre vão carregar um peso a mais no ombro deles, assim. Uma sensação de uma responsabilidade que invisível, que só eles sabem, que tem uma coisa ali que ninguém nunca vai conseguir entender, mas parecia que era isso do tipo, muito feliz, realizado, vendo aquele mar de gente do outro lado do mundo cantando e pensando... Parecia que ele tava um pouquinho meio do tipo, minha, sabe? Essa coisa Não, mas meio... Com certeza, todos eles já devem ter, ainda mais o Hanchan, que ele teve trechos aí nas redes sociais que ele cantou. Nossa, assim, você me mata. Que Chega. Todo mundo 2025. Eu preciso. E isso não é só a Coreia, porque a Tailândia tá metendo essa também agora. Ah, é? É. Ai, não. É 2000. Chega. Eu preciso que a Ásia Europa também. supere. Michel Teló. Nada contra o Michel Teló. Não, nada, cara, querido. Se um dia você Amo. quiser vir aqui, a gente conversa contigo super durante 50 minutos sobre a mesma música Ele e rende muito. etc. Ele é ótimo. Eu Eu entrevistei ele. Que momento. A gente pode fazer, não é nada contra você, Michel, mas eu sei que nem você aguenta mais. Aí a gente chega em qualquer show, é a mesma música que eu falo, gente, ninguém atualizou a playlist desse povo. Atualiza uma playlist. Umas coisas mais geração Z. Lauana Prado. Nem sei quem é, viu? É esse tipo de coisa. Artista, Também não. artista pop brasileiro que nem eu sei quem é, de tão jovem que é. Por que não? Justo. Entendeu? Ou então só pra ser uma coisa nostálgica, lá vai a Millennial, né? Sei lá, um Bros. Nossa, amiga. Amiga, entre Bros e Michel Teló. Um Prometida. É que são propostas diferentes, eu São acho. propostas. Né? São propostas diferentes. Agora que você coloca Sim. assim, quando você verbaliza mesmo, realmente parece uma ideia de jirico. Mas a fanfic é minha. Isso. E na minha cabeça, eu mando. Eu tenho até um bota aqui, ó. The Lulu is the Solulu. Aqui, ó. Cadê minhas delusionals de plantão? Gente, ser fã tem que ter um kikiki de delusion. Eu acho. Tem que ter. E você também gosta muito de Stray Kids, né, amiga? Você é fã de Stray Kids? Gosto. Não me considero, não sou aprofundada no Stray Kids, mas agora depois do show, eu acho que, assim, tô na beira do buraco.
Ainda não me joguei, Sim. mas tá me chamando, entendeu? Nossa, mas eu também. E olha que é meio difícil eu virar fã de algum artista depois de eu ter trabalhado, assim. True. Nunca Porque- vi você obcecada. Nossa, é Não que... publicamente. Não. Eu acho que o último, assim, que eu fui... Assim, que eu virei fã, entendeu? Foi, acho que o V.A.V. Uhum. Porque, assim, eu realmente gostava muito das músicas do V.A.V. e Aham. tal. Teve uma vez que, eu acho que foi a segunda vez que o V.A.V. veio, que eles trouxeram as novas músicas que ia ser lançadas quando eles voltassem pra Coreia e tal. E eles estavam com, inclusive, 2 lançamentos. Uhum. Eles me mostraram. E daí a gente conversou um pouco sobre isso e tal. E eu gostei realmente muito das músicas. E as antigas também, tem várias que eu gosto. E depois, não somente as músicas, mas depois do que você vê o que o artista entrega e como é que é a interação do público com o artista, eu fico muito apaixonada. Eu acho que pra mim, assim, na verdade são esses 3 conjuntos. Uhum. As músicas, Uhum. o performance do artista e também a interação dos fãs e o artista. Perfeito. Porque assim, como eu estou numa posição que eu ajudo, eu auxilio na conexão entre os fãs, né? E os artistas, eu fico assim... eu acho que essa é a maior gratidão que eu tenho no meu trabalho. Total. Sabe? Porque é uma coisa até assim... Como eu não sou muito fã de quase ninguém, eu não tenho esse sentimento, esse feeling, sabe? E é uma coisa realmente invejável, sabe? É aquela coisa que, tipo... Sabe quando você tá apaixonada, assim? Endorfina. Não, você foi bom demais. Serotoninas, entendeu? Eu confesso que é uma pessoa que eu não tenho quase isso, né? Então, eu ajudando um pouquinho nessa conexão, eu acho que se produz aqui alguma coisa. Super. Agora, do Stray Kids, primeiro, que antes de mais nada, realmente foi o maior show que eu fiz a tradução, né? A equipe era muito grande, os dias de preparativo, assim, nossa, muito legal. Pelo menos o bom é que alguns diretores a gente já conhecia dos outros trabalhos, tal, os diretores coreanos. Nossa, e realmente a produção, assim, foi maravilhosa. E também não somente a produção, mas os meninos tancavam essa produção. Perfeito. Entendeu? Então, e sem falar os fãs, assim... Tudo bem, eu acho que pelo estágio ser maior, eu não conseguia ouvir claramente, por exemplo, o que os fãs estavam falando. Porque um grupo falava aqui, depois de 1 segundo, o outro grupo falava a mesma coisa, que ficava meio que eco. E eu não conseguia ouvir 100%. Sim. Mas ainda assim, tipo... Ali atrás, no backstage, dá pra gente, às vezes, sentir, assim, a tremedeira, assim, sabe? Porque a gente tá em cima do mesmo nível do palco, só que a gente tá sentado lá no fundo, Sim. né? Eu tô sentadinha, assim, exatamente nessa posição, com o meu innerzinho, olhando a tela, e, tipo, eu só sinto, assim... Gente, isso traz uma emoção gigantesca. Sim. Era uma vibração que vem e é coração, né? Bate aqui no coração, assim. E você puxou uma coisa, amiga, que você falou, eu não me considero fã. E era uma coisa que eu queria muito trazer, assim, agora que a gente tá vindo pra fase final do nosso papo. Porque, assim, eu também não me considero, até o presente momento da gravação desse cast, oficialmente uma stay. Exato. Ei, deixa ela. Ela já tem muitas outras... Auto-gaslighting. Deixa ela. Foi assim com o Monster X 2020 também, a gente sabe muito bem o que Eu tenho aconteceu. certeza que ela já encomendou. Verdade? Não, Ah, tá vendo? não, nada aconteceu. Mas é porque a gente vem falando nisso, assim, porque, gente, eu sou velha de guerra, né? Eu sou velha de guerra enquanto fã. Ponto. Toda a minha carreira, antes de ser jornalista, produtora de eventos, antes de fazer esse monte de coisa que eu faço, eu comecei minha carreira como fã. Eu comecei minha carreira como fã-clube de NX0. E foi ali que eu vi o que era produção. Foi ali que eu vi o que era ser uma comunicadora. E a partir dali, aquilo me deu tesão para ir atrás de eu me profissionalizar, fazer faculdade e correr atrás, né, da carreira ou dos trabalhos que eu faço e que eu tenho. Mas minha paixão, ela começou como fã. Quem trabalha com show porque começou fã. Isso não... E, assim, começou sendo fã de alguém. Assim, o core de produtor é porque você começou sendo fã e pensando, eu quero fazer parte dessa mágica aqui acontecer. Eu quero estar ali, mas eu quero fazer parte disso aqui para outros fãs. Porque a gente sabe muito bem o que ser fã faz pela gente. É isso que a Rená falou, do tipo, liberar essa serotonina, né? É literalmente isso. O ser fã, ele é essa sensação de uma nova paixão, de uma borboleta no estômago. Mas preciso confessar uma coisa. Ai, confessa. É que a gente sempre tem, quando o show é maior, a gente sempre tem uma equipe de tradutores. No total, a gente tem aí cerca de... Às vezes, se for
pequeno, a gente tem aí de 12, 13. Nos maiores a gente já teve vezes que a gente teve 21 tradutor ao total. Deus. Aham. Então, assim, e eu ajudo, ou eu estou ajudando na coordenação, que a Ará também trabalha com coordenação de tradutores, né? A gente fica como head e a gente dá as ordens, faz as entrevistas, passa as instruções. A gente tem, inclusive, um glossário, assim, de palavras de show que a gente montou, que a gente entrega. Tudo certinho. Ou eu mesma estou fazendo a coordenação. Então, ou é sempre a Ará ou eu, quando a gente trabalha entre a gente, né? E uma coisa que eu... Gente, só para deixar, eu preciso de um pré. Eu sou ENTP. Eu tenho um T, vocês sabem, né? É daquele teste de personalidade. Eu só queria deixar claro aqui que o meu T, ele é mais de 90%, tá? Ponto. Continuando. A gente tava falando, assim, a gente tem uma sala normalmente dos tradutores e tinha uma tradutora, assim, ela tem um pouquinho já de experiência e tal, mas ela era muito mais nova do que eu. E a gente tava falando de ser fã, não sei o que e tal, de artista diretamente, né? Então, e como eu falei, eu não sou fã, assim, de quase nenhum artista, pra ser sincera. Daí, eu só falei, assim, só comentando, né? Ela falou alguma coisa assim, seria tão legal se esse artista que eu gosto pudesse vir aqui fazer show e eu trabalhasse nela, alguma coisa assim. Eu falei na maior inocência, eu juro que não teve nenhuma maldade. Lá vem. Eu falei assim, e eu falei super de boa. Mas daí você paga um ingresso e você vai pro show, você não pode vir trabalhar como fã. Só que assim, ali na roda, todo mundo me conhece, entendeu? Sabem que eu não falei isso, assim, tipo, de maldade, entendeu? Eu literalmente falei super genuinamente, sabe? Porque eu tô ali como uma das heads, então eu preciso trabalhar, eu preciso entregar 100%. E também fazer sua carreira continuar, entendeu? Então eu só falei assim, mas daí você não poderia. Eu falei nesse sentido, né? Todo mundo ao meu redor, todos os tradutores, não, eles me conhecem, então se cagaram de dar risada. E a pobre assim. Ela assim, gente, por que vocês estão rindo? Daí eles conversam, do jeito que você falou, é engraçado, não sei o quê. É porque a gente sabe que você não falou por mal, mas é meio engraçado justamente por esse ponto. Mas... Alugou um triplex na cabeça da gata. Mas, gente, é uma coisa assim, tá tudo bem você ser fã e trabalhar com um artista que você é fã. Só que saiba de uma coisa, eu já falei isso, eu vou continuar repetindo. Se você quer fazer isso, um desses lados vai ser sacrificado. Isso não dá pra ter os dois. Isso aqui não existe. Alguém vai, dá pra ter, é mentira. Não dá. Porque das duas, uma. Ou você se preocupa com a entrega do trabalho, do job, da qualidade, e às vezes você vai precisar fechar a cara e fazer alguma coisa acontecer. Às vezes você vai precisar soltar os cachorros. Ou às vezes aquele artista que você ama no backstage não é uma boa pessoa. Conhecer o artista que você ama é sempre um perigo, porque ele pode não ser eu tive sorte com nada. isso. Eu nunca tive artista assim. Eu não tive decepções pessoais, mas eu conheci muitos artistas, trabalhei com muitos artistas que meus amigos admiram. É isso. E são pessoas... É isso. É. No meu pessoal também, dos que eu gostava, tive muita sorte. Né? Muita sorte mesmo. São aquilo ali que você fala assim, puta, essa pessoa aqui é true, sabe assim? Eles não precisam ser a mesma persona artística, mas só ser uma boa pessoa, ser educado com a equipe, fazer o mínimo, sabe assim? Respeito. Enfim. Mas não dá lá pra você ser fã, porque quando a gente é fã, quando a gente se permite ser fã, a gente se permite sentir a emoção de fã, a gente se permite chorar, a gente se permite se conectar porque aquela música lembrou tal momento, que tal coisa, nanana. Quando você tá trabalhando com um artista, isso aqui vem pra uma caixa de Pandora. Você guarda isso numa caixa de Pandora e isso não existe. Isso não existe. É aquilo Não que existe. a mamãe falava quando você era criança, sabe? Querido, você não pode ter tudo. Não pode ter tudo. Entendeu? Exato. Então, ou você aproveita o show, Exato. ou você aproveita aquela serotonina, né? Que aparece por você. Estar ali, né? Trabalhando. Pela tua realização profissional, Exato. entendeu? Que também é ótima dopamina pra mim. Sim, entendeu? Pra mim também. Aqui estamos numa mesa de mulheres workaholics, então sim. Mas era muito isso que eu queria falar do que foi o Stray Kids pra mim, assim, dar o meu depoimento. Por quê? Qual que é o rolê, né? Eu não gosto muito dessa coisa de fã de verdade. Pra mim, eu só coloco em xeque se alguém é fã ou não quando aquele fã não tá respeitando o artista. Aí sim eu falo, não, você não é fã de verdade. Aí sim eu me sinto confortável pra falar, você não é fã, porque você tá desrespeitando um artista, tá invadindo privacidade, tá, sei lá. Aí eu falo. Mas fora isso, uma coisa que eu defendo ferrenhamente não tem jeito certo de ser fã.
novamente, entendendo, dentro da bolha, estou respeitando o artista. A hora que você entra na bolha, estou respeitando o artista, pra mim, não tem jeito certo de você ser fã. Vai ter um artista, ou talvez seja o mesmo artista, mas que você teve um momento na sua vida 10 anos atrás, que você podia ficar até 5 da manhã votando, fazendo multirão de não sei o quê, tocando uma fanbase, organizando um monte de coisa, porque era a sua Traduzindo forma... fanfic. Traduzindo fanfic. Já fiz isso. Já. Nítida, eu olhei assim do tipo... Eu juro, cara, eu já fiz de Super Junior, meu Deus do céu. Uau. E Super Junior era uma fanfic pesada, né? Não, mas na Que época eles eu era de entregavam menor e eu não fanservice. conseguia entrar acesso. Ah, Eu não tá. tinha acesso. Justo. É, porque... Que eu entrava nas fanfic coreanas. Ah, tá. Não, é porque o Super Junior entregava até um fanservice bem... Nossa. Enfim, e Tchu que eu diga que beijou todas aquelas bocas. Por puro fanservice, é óbvio, né? Nada... Ai, o que eu não faço pela minha profissão? Ai, ele assim, Canguinho, vem aqui. Enfim, não vou entrar nessa seara. Isso aqui é um episódio pra outro momento. A gente faz um episódio só de fanfics e fanservice no K-pop. Vocês querem? Comenta. Mas é isso, eu não acho que tem um jeito certo de ser fã, porque tem... A gente não é a mesma pessoa de um mês atrás. Às vezes nossa vida tá um caos num momento e dali a pouco ela tá tranquila. Às vezes a gente tá afim. A gente não é a mesma pessoa do dia anterior, sabe assim? Então tem momentos diferentes em que você vai entregar uma persona de fã diferente, sabe? E aí tem uma galera que fala assim, não, você só é fã se você souber a ficha completa deles, se você souber a discografia de cor, se você ficar até 5 da manhã votando. Não, esse também é um tipo de fã. Mas o fato de eu estar aproveitando e de eu me conectar, eu acho que também você pode se considerar fã. Eu sei que pela polêmica eu não vou falar, ai, sou, stay, nananã, mas é isso, assim, o Stray Kids pra mim, ele ressignificou muita coisa que eu estava precisando ressignificar. Eu acho que quando a gente começa a trabalhar com uma coisa que a gente ama, quando a gente é fã profissional, tá ligado? Quando a gente faz disso uma carreira... E eu fiz disso ser carreira há 20 anos atrás, então faz um tempo. Que tem é uma linha muito tênue entre eu tô me divertindo e isso aqui é pra eu relaxar, ou isso aqui é um job. Ou eu preciso fazer disso aqui um job. Há 20 anos que a minha cabeça é assim, não é à toa que ela precisa fazer terapia. Porque minha válvula de escape virou meu trabalho. Então muitas vezes a minha válvula de escape colide com algo que tá me estressando. Porque todo mundo se estressa no trabalho, porque todo mundo só devia ser herdeiro. Mas só aproveitando, é porque eu tive essa pira esses tempos. É que vocês são mais K-pop, vocês gostam de K-pop e tudo tal. Eu não sou tanto disso. Tanto que a primeira vez que eu fui fazer a tradução do BTS, eu fiquei assistindo vídeos deles por horas e horas pra gravar os nomes. Foi nesse nível. E tem ainda vários artistas que eu faço isso, tá? Mas o que eu tava passando na minha cabeça ultimamente é que quando eu comecei nisso, tipo... 13 anos atrás, eu gostava dessa vibe, sabe? Eu me sentia mais assim, ai, que legal, cara, vamos lá. Hoje em dia, parece que eu tô mais assim, vamos lá, é o meu trabalho. Trabalho. Vamos fazer. Vou entregar Entendeu? o trabalho, é isso. E assim, parece que minha dopamina, assim, não sobe até lá como subia. É. Então, assim, eu me admira muito quando eu vejo ainda, não somente... Mais ainda, na verdade, quando eu vejo profissionais trabalhando com essa parte de K-pop e tal. Mas quando eu sinto, assim, essa dopamina dos fãs. Porque é uma coisa que eu não tenho mais, sabe? Total. Então, eu quero perguntar pra vocês, tipo... Então, pra mim, eu preciso... De tempos em tempos, eu preciso ressignificar a minha relação, aterrissando aqui pro K-pop, porque apesar de hoje em dia eu trabalhar com outras culturas asiáticas e outras frentes ali de soft power, o K-pop e a Coreia do Sul é a mais antiga na minha vida, né? São 13 anos só de Coreia do Sul. De tempos em tempos, eu percebi, e eu fui perceber isso depois ali da marca do 7º, 8º ano, que eu precisava ressignificar. Isso aconteceu lá em 2020 com Monsta X. Monsta X me ajudou a ressignificar ali naquele momento. O final de 2019, começo de 2020, um pouco antes da pandemia estourar, eu realmente estava pensando em não trabalhar mais com Hallyu. Porque eu falei assim, eu não tô mais sentindo tanto prazer com as músicas, com tudo. Eu vejo, mas é no automático. Aí eu tento curtir, mas eu já tô pensando em trabalho. E eu não conseguia. E aí o Monsta X veio e ressignificou pra mim, naquele momento. E me deu de novo
esse tesão de tipo, não, eu ainda amo isso aqui. Sim. Ainda tem coisa pra mim aqui. Eu posso ter mudado o que eu queria fazer, a abordagem no meu trabalho, que foi quando eu comecei a colocar a parte de recorte racial, outros recortes ali, pra gente ter algumas outras discussões para além do curtir ou não, né? Pra gente ter discussão de consumo, de fandom, de tudo. Mas eu precisei eu entendi que de tempos em tempos, desde que eu tive essa epifania lá em 2019, 2020, eu preciso sim ter algum artista ou alguma coisa que me ajude a ressignificar a minha relação com o K-pop. Caso contrário, eu vou entrar muito nesse piloto automático, só que eu sou uma pessoa que eu preciso sentir essa paixão. Eu, como uma boa sagitariana, tudo que me rege tem a ver com fogo, com paixão. Eu preciso sentir tesão no que eu tô fazendo. Caso contrário, eu não consigo empurrar com a barriga. Então, Monsta X fez isso lá em 2020 e era esse o ponto que eu queria chegar. O Stray Kids fez isso agora com essa turnê. Comigo É, também. você falando isso, eu acho que dessa vez eu consegui, tipo, sentir isso. Talvez eu não tava verbalizando isso, mas realmente eu também senti, assim, sabe? Porque, nossa, gente, ali no fundo eu não consigo ver absolutamente nada do que acontece ali na plateia, sabe? Só que dessa vez a gente teve, inclusive, várias câmeras, assim, que tava focando muito no público. Então eu conseguia ver ali na tela que eu tinha e eu falei, nossa, é verdade. Isso é diferente. Eu tô aqui pra fazer isso, gente. Sim. E eu fiquei depois até, porque eu sempre procuro, assim, tipo, feedbacks das minhas traduções. Você sabe que eu pergunto pra você também, eu pergunto pras pessoas próximas. Eu procuro nas redes sociais os comentários das pessoas e tal. E eu senti a reação das pessoas que não eram fãs, ou até dos próprios fãs do Stray Kids, ou até quem não conhecia K-pop. Teve bastante gente, né? Que foi lá e Muitos gostou. pais, tios, familiares, assim. Muitos. Nossa, eu fiquei, assim, tão orgulhosa, sabe? Que daí eu falei, é verdade, é isso que eu gosto, por isso que eu tô trabalhando. Entendeu? Mesma sensação. E não precisa vir desse lugar do não, mas agora eu tô obcecada e não precisa. Eu posso estar obcecada com alguma coisa, por exemplo, meu hiperfoco atual é Top Form The Series. Vocês sabem disso porque falamos disso no episódio anterior com Camila Monteiro. Depois eu explico. Tá bom. Então, eu preciso sempre. Alguns anos eu entendi que eu hiperfocava e ficava obcecada. E comecei a. Eu dou alguns passos pra trás de forma muito deliberada. Então, eu sempre falo, não, eu não posso me jogar desse buraco aqui. Porque se eu fizer isso aqui, essa parcela aqui que está reservada para eu viver a minha vida de adulta funcional vai ser prejudicada. Então, eu mesma, já há alguns anos, de tempos em tempos, eu preciso fazer esse exercício. Eu tô muito hiperfocada nisso aqui, nessa bolha de consumo, e a minha vida tá sendo prejudicada. Se eu vejo que sim, eu faço escolhas. Eu deliberadamente preciso fazer escolhas. Dá um passo pra Então, trás. é por isso que eu também tô assim, Stray Kids, I quero vir só dar uma olhadinha e etc. É isso que eu falo, eu acho que tudo isso daqui era só preliminar pra ela aceitar que ela é fã. Ei, me deixa. Só vim dar uma olhadinha, tá, Hyundai? Não chega muito perto, não. Inclusive, não olha pra mim! Ai, que ódio. Mas o que ressignificou pra mim foi isso, do tipo... eu cheguei no show, era um show de 3 horas. Óbvio que show de 3 horas, com esse nível de discografia, só quem é muito, muito obcecado sabe a discografia inteira. Nanana. Eu entregaria um show de 3 horas que eu sei do começo até o fim, 21. Nem me pergunta. Me joga lá no meio que eu sei, mano, até as coisas mais insalubres que elas já lançaram. Do Stray Kids eu sabia tudo 100%? Não. Mas eu me permiti que eles ressignificassem. Porque eu tava precisando, eu já tava nesse momento, já fazia aí 5 anos que eu ressignifiquei, então eu tava precisando de novo me entender ali, de um up, me entender nessa cena. ATEEZ ajudou a dar um up nisso, mas aí ATEEZ também já tá completando o quê? Quase 2 anos que eles vieram? 1 ano e meio? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, ATEEZ fez isso, Sim. só que na época do ATEEZ eu fiquei obcecada, então eu me joguei Do penhasco. Eu fui no penhasco mesmo, aquele ali eu fui mesmo, né? Não nego, aconteceu. Porque eu não tava com outras grandes obsessões no momento, então eu podia me permitir. Com Stray Kids agora eu não posso me permitir, então eu tô assim, ó, nada tá acontecendo. Mas me ajudou a ressignificar, porque eu me reconectei com uma amiga minha, que era tipo colega de rolê, do mesmo rolê do Gabi Simas, do rolê da publicidade, shows e tal.
E ela não gosta de K-pop, ela não conhecia K-pop, mas pra minha surpresa, ela nesses últimos meses, nesse último ano, ela ficou muito obcecada por Stray Kids, obcecada. E o Stray Kids estava sendo exatamente essa dose de dopamina dela, né? Ela ali pensando no momento. Naná tem a minha idade, e Naná pensando nessa coisa do carreira, se ela queria mudar de carreira ou não, depois de muitos anos no mesmo lugar. Ela cheia de coisa, e o que estava ajudando a vida dela? Stray Kids. E aí ela, quando veio o anúncio, Naná veio me chamar e falou, amiga, só você é amiga K-Popper, não conheço mais ninguém do nosso rolê que gosta. Vamos juntas? Naná, muito doida, meteu, não, a gente vai pro Rio de Janeiro. Eu falei, Naná, pelo amor de Deus. Aí ela, a gente vai sim. Eu já peguei o hotel, eu assim, Naná. Oi? Juro por Deus. E a gente juntas, eu fazendo reunião quando abriu a venda. E eu aqui, ó, na reunião aqui, ó, num computador. E o outro computador aqui na fila. E eu aqui, ó, fazendo uma call com a Naná no celular. E ela também em reunião lá. E a gente assim, ó. E a gente aqui assim, eu assim, digitando, falando, amiga, a fila não anda. Então, tipo, eu me reconectei com uma pessoa que a gente não tinha uma amizade, nossa, a gente era, né, amiga de rolê, assim, mas aí, desde então, desde que teve um anúncio, a gente não ficou só falando da viagem do Stray Kids, ela se sentiu confortável pra desabafar comigo sobre as coisas da vida dela, eu me senti confortável pra desabafar com ela das coisas da minha vida, quando foi ver, a gente se reconectou para além do show, e aí eu falei, putz, eu não sabia que a Naná tinha virado essa pessoa madura e leal e sabe assim, tipo, eu conhecia a Naná de rolê, de festa, eu não conhecia a Naná de intimidade, entendeu? E ela sendo uma pessoa super preocupada comigo, e eu me preocupando com ela, levei pra terapia, falei de Naná pra minha terapeuta, falei, ai, me reconectei com uma amizade, sabe assim, tipo, o Stray Kids, ele ressignificou de um outro jeito pra mim, que eu não precisei ficar me preocupando do tipo, não, mas eu preciso fazer isso aqui, senão eu não sou fã de verdade, senão eu não vou estar, senão, não, eu fiquei tipo, eu vou aproveitar o que eu tenho. Coloquei, tava lá na minha playlist com as coisas que eu já ouvia deles, não fiquei bitolada em saber o que tava acontecendo, não fui caçar muitas fancams por aí, eu queria ter a experiência como se eu não, nem soubesse o que me esperava. Aí a Naná planejou toda a viagem pro Rio de Janeiro, eu deixei tudo na mão dela, eu só comprei minha passagem e fui junto com ela. E naquela semana, eu tive uma semana muito ruim. Ruim, sabe aquela semana que você fala, mano, precisa acabar. Foi umas notícias ruins, coisas que eu... Ai, foi uma semana muito, muito ruim. Então, quando eu viajei, eu tava já exausta. Exausta. E eu estou ainda num processo de burnout, né? Mais um pra mim, a Miss Burnoutinho. E isso tinha... E eu tava muito mal também do burnout. Aí o burnout dá aquela confusão mental, um monte de coisa. Então, eu só me permiti fazer a minha viagem de garotas com a minha nova... amiga, e aí, by the way, a gente tava lá no show, e aí ela lá também, assim, e ela sabia todas as letras, eu fiquei tipo, gente, em que momento a Naná fez isso? Em que momento isso aconteceu com a Naná? Ficou orgulhosa? Muito, e eu olhei pra ela, assim, aí eu gravando ela, e ela não sabia se ela chorava, se ela ria, ela fez os dois, ela chorou e riu, e não sei o quê, e eu olhei pra ela e falei assim, eu também tô fazendo parte desse momento pra ela, que é o primeiro show de K-pop dela. E aí ela mesma, depois eu fui apresentar a Monsta X e ATEEZ, eu falei assim, amiga, agora que você já se obcecou com isso, agora a gente pode abrir aqui uma porta, hein? Agora a gente pode, hein? Entendeu? Inclusive, é a próxima mão bebê dessa lista, assim, porque, né? Amiga, eu mostrei Love Killa pra ela. Não tem o que fazer depois disso, né? Enfim. E aí eu só fiquei naquilo do tipo, eu também fiquei emocionada, sabe? Do tipo, não era sobre eu saber todas as músicas do setlist, era só sobre como aquele grupo de artistas estavam proporcionando aquela experiência audiovisual ao vivo incrível e que e que estava atingindo tanto as fãs mais obcecadas quanto pessoas como eu que estavam ali light fans e ressignificando um momento da minha vida. Então, pra mim, Stray Kids fez isso e eu sou muito grata a artistas como Stray Kids que se autoproduzem, que tancam uma produção dessa, como você falou, com alguém que estava interpretando, se preocupando exatamente com o entendimento e a acessibilidade do nosso dia a dia, da nossa língua portuguesa, que é maravilhosa, não é sobre traduzir literalmente. Em Live Nation, 30E... T4F, ela faz todas as outras produtoras, por favor, me liguem. Eu amo! Mandem os jobs. Eu amo, mandem os jobs. E também com pessoas que fizeram parte da comunicação em
em fazer essas pautas completas, em falar sobre o trampo deles, em trazer à tona quem eles são por trás de toda essa... Então, acho que é uma grande cadeia de tudo. E eu sou muito grata pelos Stray Kids, não só pela... Porque, novamente, né, desde que a gente começa a trabalhar com Hallyu aqui, desde que tudo era mato, literalmente, quase. E óbvio que é sobre também fazer parte desses momentos históricos, independente de nada, porque você pode não ser muito fã, mas pra gente que trabalha com isso há tanto tempo, acho que pega num lugar no coração de falar, caraca, não acredito que eu tô vivendo isso aqui, sendo que há mais de 10 anos atrás isso aqui não era nem... A gente nem podia cogitar que isso ia acontecer aqui. Verdade. Então tem a parte da pessoa que trabalha com Hallyu há muitos anos e tá ali num momento histórico de uma turnê, da maior turnê de K-pop até agora aqui no Brasil, 3 shows, 175 mil pessoas. Mas teve a parte da Erika, que não precisou se preocupar. Eu gravei um monte de coisa, eu fiquei tipo, amiga, eu tô gravando, mas nem sei pra quê, tá? Não sei se eu vou fazer conteúdo, não vou pôr essa pressão em mim. Eu não tava trabalhando na produção, eu não tava trabalhando como jornalista, eu não tava trabalhando como creator. Eu tava lá como Erika, com a amiga dela, vivendo um momento. E foi isso. Então, eu sou muito grata aos Stray Kids e a tudo que foi feito no entorno dessa turnê e desse show. E ouvindo a Renata falar disso, da equipe deles, e ouvir, né, todas essas experiências, pra mim, faz sentido do porquê que talvez eu tenha me sentido como eu me senti. Porque tudo fazia sentido. Sim. Né? A cadeia inteira fazia sentido, assim. Então, tipo... Ai, Stray Kids, Voltei logo. Ela confessou, gente. ai, que ódio! Ela confessou. Demorou apenas 40 minutos pra ela Ai, confessar me deixa. que... Sim. Eu não quero saber de vocês. Para a gente terminar, eu quero saber de vocês. Quem que vocês fariam essa loucura igual eu fiz com a Naná de... Ai, Girls Trip. Ai, vou fazer uma loucura. Vou nos 2, 3 shows da Artista, turnê. você diz. Artista. Tá. Alguém. Pode ser alguém que você já é muito fã. Ou alguém que você não é muito fã, mas você fala... Ai, eu vi umas coisas aqui. Talvez você queira repetir a experiência Erika Naná, que fez em Obrigada Stray por Kids. você. Ah, não, mas... Pode ser qualquer um. Quem que você faria Tem só um? Escolher? só um? Deu uma travada aqui. São tantos. Isso é Pacílio, o maior fã que existe. Eu amo. Eu acho que eu faria isso de novo com ATEEZ. Porque assim... Me surpreendeu essa resposta. É que assim, eu já fiz isso do Blackpink e já fiz isso pelo BTS. Então, uma novidade. Eu adoro o ATEEZ e eu acho que eu faria isso. Amiga, eu seria a sua pessoa pra fazer isso. Então, fechou. Eles também entregam no palco. Eles Têm, assim, nossa, eles têm uma demais. presença. O molho. O que é o molho do ATEEZ, né, Sim. menina? Nossa, como eles são. Se o Stray Kids voltar, eu vou fazer isso por eles. Mas como eles já vieram, vou escolher o ATEEZ pra uma próxima vinda Vamos, deles. pra onde a gente vai? Escolhe um país. Estados Unidos, não. Não, amiga, que a gente é anti-imperialista. Amiga. Vamos pra Coreia. Japão. Brigar com as coreanas lá, igual as argentinas brigou com as brasileiras aqui. Acho que pode. Ai, que momento. Será? Quem que ganha, será? Amiga, a gente ganha na mão, mas depois a gente é deportada, você sabe, É. né? Você sabe que Será que vale? teremos prós e contras ali. Vamos Teremos pensar- prós vamos mas analisar na um mão a pouco. gente se garante. Eu acho que sim. Eu acho que eu me garanto também. Eu acho. Tem que tirar o brinco. É isso. Acho que a gente se garante ali, mas depois dá um probleminha, né? Um pouco de ATEEZ, então. ATEEZ, tá Ah. bom. A gente vai ver ATEEZ na Coreia e fazer uma trip. Combinado. Aqui no Café com Sujo a gente manifesta e geralmente dá certo, vocês sabem. Quem seria você, seu artista, sua Nossa. artista? Eu não sei Não se... precisa, novamente, não precisa ser fã fanática. Pode ser alguém que você fala assim, ó, talvez isso aqui me deu uma experiência. Só que assim, é que minha mentalidade tá muito assim, tipo, no trabalho. Eu não consigo pensar em outra coisa. Eu juro pra você. Sai, eu capitalismo, vou, sai da cabeça Eu ganho dela. ingresso, eu sou convidada pra ir em algum evento, show. Eu vou lá e eu fico olhando pro teto. Pra quê? Pra ver as luzes, as LEDs, Eu não vou os mentir, é um laser, inferno. o PA, entendeu? Pra ver qual mesa de som eles estão usando. Não, quando a gente trabalha com produção, não adianta, a gente vai em algum show, a gente já olha assim, a gente olha o detalhe, a gente fala, não, mas... Que merda é essa? Eu não faria assim. Eu faria de outro jeito, aí depois eu falo, Sério. not my problem, not my concert, aí eu saio andando. Mas assim, se a gente puxar por esse lado, eu tenho alguns na lista que Tá. eu também quero ter a experiência de estar junto na equipe, seja de tradução ou de produção. Daí eu tenho um bucket list, na verdade, de Justo. shows que eu quero fazer. Justo. Tá? Mas agora eu quero ver fã, quero ver você pessoa, aproveitando Nossa, sua vida, Escolher um. Ai, uma não, girls então. trip, uma coisa que você mas fala não assim, tem, não consigo ninguém. pensar. Não, então, essa... Se eu te essa- chamar pra uma loucura pra ir fazer isso pelo 21.
Nossa, eu acho que Ia ainda ser uma prefiro experiência. fazer Dragon show de agora com 21. essa turnê. Não, isso daí eu também prefiro. 21 pra mim é um grande, não sei se eu preferia Não mais sei, trabalhar ou se eu preferia então. mais... Então, enfim. é isso que eu falo. Eu gosto muito das músicas do 21. São as primeiras que eu canto quando eu vou no Doreban. Mas, assim, entre eu ir no show delas e trabalhar, obviamente. Não que tem eu vou entre, escolher. não tem entre. Elas já estão com a equipe fechada, não vão contratar ninguém. Ai, Não vai ter frila. não Nossa, vai ter então eu vou ficar na minha frila. cama chorando. Não vai ter frila nem kit lunch. Não vai ter frila. Nossa. Aí eu viro pra você e falo assim, Ani, peguei um hotel em Bariloche que elas vão se apresentar e você só precisa pagar essa passagem, vamos. Nossa, meu Deus. E aí você não vai tancar esse ingresso? Fold de Dragon eu faria também. Nossa. Showzaço. Não, show. Então, na verdade... Ai, meu Imagina a Deus. expectativa, a experiência de fazer isso pelo G-Dragon. Então. É porque, assim, eu tenho uma pira por essa geração Big Bang, 21. Na verdade, assim, mais especificamente nos dois. Mas eu tenho muita curiosidade pra ver a produção. A gente também, mas não é sobre isso. É. Não, tá, tudo Seventeen. bem. Mas é produção do ponto de vista de plateia também, Aham. entendeu? Assim, Viajaria pra ver um show do Seventeen? Finge que você tem dinheiro, muito dinheiro na conta. Fala assim, ai, sou Sabe? herdeira, agora eu posso sair daqui e É. pegar um jatinho só pra eu ver um negócio ali. Tipo, uma decisão fácil, assim. Ah, eles estão na tá, França. então, tá. Esquece tudo. Super Junior. Porque foi assim. Foi o que. Cara, sério, quando eu tava no terceirão, eu tinha que me matar de Terceirão trabalhar. Eu pra tenho vida. pais coreanos que se eu tirar uma nota 9, eu levo uma palmada na mão. Então, assim, terceirão, eu tinha que estudar. Só que o que eu fazia? Eu ficava ouvindo a música do Super Junior, recém-saidinhos, com aqueles Muito bom. 12 de forma inicialzinha. Nossa, Quando eles ainda eram engatilhou, grupo hein? projeto. Aí engatilhou. Não, Eu aí sabia de engatilhou. todas as músicas, Com aquele inclusive. corte de cabelo. Aquele assim, espetadinho. Uó. Eles saíram pro Natalzinho, lançaram o... as músicas são boas, para! São boas! São arte. São boas. Tanto que quando eu tava traduzindo o show do Super Junior, o último, eu que fiz a tradução do palco, e eles cantaram Believe. Foi, menina, não, mas aquele ali Isso foi é a o- festa do asilo, né? Aquilo ali foi a festa do asilo. Nossa, e eu fiquei cantarolando junto. Foi muito nostálgico. Não, Eu só- tenho certeza que a maioria não Só os conhecia essa dinossauros música. tava lá. Mas essa música é muito boa. Então, Super Junior, já que você já trabalhou com ele, você vai ter uma experiência girl trip. Sim. Ótimo. Conseguimos extrair dela. Conseguimos. Ó, mas se alguém for trazer eles novamente pra um show aqui no Brasil, por favor, eu estou disponível. I swear. O telefone tá passando aqui Ela na aqui, ó, tela. gente, aqui, ó. Ela aqui assim, ó. Meu arroba. Como ela vem. E por falar nisso, já deixa aqui pra galera. Muito obrigada por vocês terem vindo. Eu fiquei muito feliz com esse papo, Stray Kids. Stray Kids. Gente, Stray Kids dando várias coisas inéditas na minha vida. Essa mesa aqui, ó, é tirar essa pessoa da caverna, do Realmente, backstage realmente. e da Billboard. Tirar a Renan de toda. Renan fazendo turnê lá e cai. Não sei se ela tava no Sul, se ela tava em São Paulo. Nunca se sabe. Ela é um grande fantasma. E aí, do nada, ela aparece num evento. Então, assim, isso aqui, só Stray Kids pra fazer. Tá? Então, aproveita e deixa aqui pra galera, onde a galera te acha, jobs, etc e tal, seus arroba. Manda, vende peixe dela. Pessoal, por favor, meu arroba no Insta, arroba CHOHENA, Chorena, tá bom? embaixo. Eu não ando postando muita coisa, né? Até porque, assim, eu prefiro e eu preciso ser bastante discreta quando a gente faz produção, tudo Perfeito. tal. Então, eu não... Ultimamente, eu não tenho me exposto muito, apesar de eu ter, né... Antigamente, um foco um pouquinho ali pro lado da influência, porque eu tava dando aula de coreano, tudo tal, fazendo vídeos no YouTube e tal, mas agora dei uma parada. E é isso. Podem entrar em contato comigo através desse arroba, podem falar comigo sobre produção, se você é produtor, se você estiver procurando um tradutor específico, ou se você estiver procurando um coordenador de tradução também, eu estou super disponível, a gente negocia preço, beijo. Eita, como ela vem, Eu acho que ela marqueteira! podia dar um desconto pra quem chegar nela pelo café Pelo com café com soju. soju, um cupom de desconto, café com soju. Não, fala. Tá bom, 2%. É algo, gente, dependendo É do verdade. valor do cachê, 2% Oh, é dinheiro. muito, se a gente for ver do total. É. Não posso Não é, falar não pode. assim exatamente. Mas quando são coisas muito grandes e grandes cachês, 2%, 2%. nossa, faz Achei a diferença boa. Usei o cupom Café com Soju pra contratar a Renan, tá bom? Not a joke. Você, amiga, quer divulgar alguma capa nova? Quer dar uma novidade aqui? Até sair, talvez? Bom, eu acho que na semana que vem ainda não vai ter saído, mas vai ter uma capa de K-pop
na Billboard com um grande grupo. Você tava dando spoiler no Twitter essa semana. Com um grande grupo. Nossa, Quando é eu que sai? eu quero fazer o show? Com um grande grupo. Com um grande grupo. E que vai sair a próxima edição, junto com outras Pode duas ser capas. São 3 capas da próxima edição. Ah. Então fiquem de olho nas redes Quando da sai a Billboard. próxima edição? A qualquer momento. A do Billboard assim, drop! E sai correndo. Assim, acho que quando esse episódio sair, eu acho que não vai ter anunciado ainda. Ah. Então vai ficar um mistériozinho. Ai, que ódio. Porém, se já tiver anunciado, Vamos eu vou cortar pedir... que eu quero ouvir quem que é? Não, assim, se já tiver saído, o editor vai colocar a capa aqui, ó, na cara da Isa, então vocês já vão saber. Isso, vai ser a Boa minha ideia. máscara. Vai ser a... Boa No ideia. final. E eu meu amo. arroba é Isabela Pacílio em todas as redes. Amo. Só não vão me xingar. Chega. Mas se alguém quiser pagar um boleto meu, mandar um pix, tá super tranquilo também. Super frilas. Freelas, Monday Jobs, produção, Live Nation, 30E, pode Etc, mandar, né? etc. Ah, gente, eu etc. gosto de levar comentário ruim também. Gente, é que Engaja, assim... né? Mas eu prefiro não. Não por causa disso, mas coitada, a pessoa não tem nada pra fazer e eu tô dando 5 minutos de diversão pra verdade. ela. Pois, nitidamente, né? Os trolls de internet. No meu caso, se vocês quiserem odiar, odeia aí na sua casa. Tô sem tempo, tá bom? Tem problema. Não esqueçam de seguir toda a nossa equipe aqui do Café com Soju, mesmo quando eu tô só na Solo Unit aqui. Sigam todo mundo. Meu arroba é Erika Imenes. Estamos também com conteúdo saindo no YouTube da Quimera Mídia, na coluna Ásia e Racialidades do portal Perifacom também. Inclusive, Renan foi intérprete da minha entrevista com o Kisu, que quando sair esse episódio, ela já vai estar no ar no YouTube da Quimera. Então, vão lá assistir. Não tem só BL, temos, né, a Ásia como um todo ali também. Não é só de LGBT que vive uma pessoa LGBT. Enfim. Mas é isso. Sigam toda a nossa equipe. Acompanhem o nosso Café com Soju. Colhem lá no portal Perifacom. E a gente se vê no próximo episódio de Café com Soju. Annyeong!